Alô, alô, vestibulando, professor Maurício Lima de novo com você. E hoje a gente vai dar uma dica para você falando sobre geometria plana. Vamos falar de cálculo de áreas e eu queria falar especificamente de duas áreas. Queria conversar com você sobre a área do trapézio e a área do hexágono regular, tá ok? Bora lá, bora começar. Trapézio, falar de trapézio é falar desta figura aqui para você. E nessa figura eu quero que você observe que ele tem exatamente duas bases. Você tem uma base grandona, que por ela ser grandona, eu vou chamar de base maior. Você tem uma base pequena, por ela ser pequena, eu vou chamar de base menor, tá ok? Então você tem duas bases e você tem também o que? Uma altura. Isso é o meu trapézio. Então observa, para que a gente chegue numa fórmula, eu quero que você lembre rapidinho de um vídeo anterior, de uma aula anterior. Eu quero que você lembre da área do triângulo. Toda vez que eu penso em área do triângulo, você faz o quê? Base vezes altura sobre 2, tá legal? Mas olha uma coisa, se você esquecer da área do triângulo, se você esquecer de qualquer coisa, se você esquecer da fórmula do trapézio, basta você pensar assim, olha o que eu fiz com a figura, era um trapézio, e eu transformei esse trapézio em figuras conhecidas, triângulo, retângulo, triângulo. Basta eu calcular a área de cada uma delas e depois somar, tá legal? Mas se você não quiser fazer assim, você tiver a paciência de chegar na fórmula dela, a gente vai chegar da seguinte forma. Olha pra cá. Se eu pensar aqui do lado em uma figura que é o meu trapézio, eu vou começar a brincar com essa figura, eu vou começar a subdividir essa figura. Olha o risco que eu vou fazer nela. Eu vou riscar essa figura aqui e vou conseguir observar que eu montei dois triângulos. Você lembra que eu falei que num triângulo não interessa a forma que ele aparece para você. A área vai ser sempre como? Base vezes altura sobre 2, tá legal? Então observa, você tem o triângulo aqui de baixo, nesse triângulo de baixo, como é que calcula a área? Base maior vezes a altura, tudo isso sobre 2. Você tem um triângulo aqui na parte de cima, como é que calcula a área desse triângulo? Base menor vezes a altura sobre 2, tá ok? Então você concorda comigo que a área desse trapézio é eu somar esses dois triângulos? Se eu vou somar esses dois triângulos, eu vou fazer o seguinte. A área vai ser base grandona vezes a altura sobre 2, que é essa área aqui de baixo, e base pequena vezes a altura sobre 2, que é essa área aqui de cima. Quando eu fizer essa continha, eu posso muito bem pegar o h sobre 2, que aparece dos dois lados, e colocar ele em evidência. Então olha o que vai aparecer aqui do lado para você, que a área do meu trapézio vai ser base maior mais base menor, que multiplica a altura dividido por 2, tá ok? Então nunca mais esquece dessa fórmula. Para eu calcular a área de um trapézio, olha o que eu vou usar. A área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Tá tranquilo até aqui? Beleza? Área do trapézio. Vamos falar agora de uma outra figura. Essa outra figura que eu vou falar para você é a área do hexágono o quê? Regular. Maurício, o que é um hexágono regular? Hexágono regular é uma figura que possui 6 lados e os 6 lados são todos o quê? Iguais. E por consequência, lembra lá, os 6 ângulos internos também serão o quê? Iguais. Tá legal? Então observa aqui, nesse hexágono regular, eu só quero que você lembre mais uma vez da nossa aula anterior, eu quero que você lembre de triângulos. Quando eu penso em triângulos, eu quero que você pense assim, que esse hexágono regular, ele vai ser subdividido em outra figura. Que figura é essa? Triângulo. Só que ele não é qualquer triângulo, ele é um triângulo que a gente chama de triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, você concorda comigo que para eu calcular a área do hexágono, bastaria que eu calculasse a área de um triângulo equilátero e multiplicasse por quanto? 6. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos equiláteros. Então eu posso dizer para você muito bem que a área desse hexágono regular é 6 triângulos equiláteros. Ou seja, a área do meu hexágono vai ser 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá legal até aqui? 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Duas figuras da geometria plana para a gente poder identificar. Tá legal? Eu quero apresentar para você o seguinte. Olha para essas três figuras.
você entenda que o triângulo, ele consegue ocupar todo um espaço do piso. Ou seja, eu consigo fazer um piso e ocupar todo o espaço a partir de triângulos. Observa que o quadrado, ele também consegue ocupar. Basta você pensar na sua casa, basta você pensar nos locais que você anda. Você observa que tem lajotas, e as lajotas normalmente elas têm o formato de um quadrado. Ou seja, elas ocupam todo o espaço no chão. Se você pensar aqui nessa outra figura que a gente também já estudou, que é o meu hexágono regular, você observa que ela também consegue ocupar um espaço todinho, tá legal? Observa aqui algumas coisas importantes. Se eu pensar nessas três figuras, eu vou colocar aqui o triângulo equilátero que possui três lados iguais. Só lembrando de alguns conceitos, perímetro é a soma dos lados de uma figura plana. Então, se eu calcular o perímetro desse cara, eu vou chegar em 24 metros. Se eu calcular o perímetro dessa outra figura, que é o meu quadrado, eu também vou chegar em 24 metros. Por quê? 6 mais 6 mais 6 mais 6, que vai dar quanto? 24. Se eu pensar nessa outra figura aqui, eu também vou chegar em 24 metros. Por quê? 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, que vai dar quanto? 24. Tá ok? Ou seja, essas três figuras, elas vão ter quanto? 24 metros de perímetro. Ou seja, o material que você gastaria para construir elas vai ser exatamente igual. Só que olha um detalhe interessante. Quando a gente pensar em área do triângulo equilátero, você lembra? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se eu fizer essa continha, eu vou chegar no seguinte resultado. 27,2 UA. Maurício, o que é o A? Unidades de área. Pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado. Só que aqui eu quero utilizar o A, unidades de área. Tá legal? Se eu pensar aqui, 6 vezes 6, ou seja, base vezes altura, você vai fazer o seguinte, vai dar quanto? 36 unidades de área. Então, o que é mais interessante? Eu usar o triângulo ou eu usar o quadrado para aproveitar mais a área? Quadrado, né? Só que observa essa outra figura. Se eu fosse trabalhar com a área, lembra que isso daqui é um hexágono. Se é um hexágono, você pode subdividir ele em 6 triângulos equiláteros. Quando eu subdividir em 6 triângulos equiláteros, a área vai ser 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E se você fizer essa continha, você vai chegar no seguinte resultado. 40,8 unidades de área. Tá legal? Você observa? Três figuras diferentes. E aqui você observa uma figura que possui a maior área. Ou seja, o espaço ele é mais aproveitado. E isso é utilizado pela nossa natureza. Se você lembrar lá as abelhas utilizam esse formato para fazer as suas colmeias, para fazer as suas casas. Observa, será que a abelha estudou matemática? Não sei, mas o que eu sei é que elas conhecem isso, a natureza de alguma forma ela traz isso pra gente. Tá legal? Um negócio bem interessante da gente mostrar pra você, que tem outras coisas importantes. Por quê? Se eu desaparecer e colocar duas outras figuras, exemplo, o círculo. No círculo, eu não consigo preencher a parte de baixo. Eu não consigo preencher um espaço, porque ficam falhas no meio deles. Então as abelhas não poderiam utilizar o círculo. O octógono, também não consigo preencher. Ficam falhas, então não consigo utilizar. Mas olha o que elas fizeram. Elas utilizaram o hexágono. Por quê? Você consegue preencher, só que além de preencher, você consegue obter o que? A maior área. Tá legal? Só uma curiosidade para você, além das nossas áreas, que foi a área do trapézio e a área do hexágono regular. Tá legal? Valeu!